Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É o seguinte, tô aqui, gente, eu tô mega animada com essa jornada que a gente vai fazer sobre a minha transição de carreira. Eu adoro contar, é sério. Quando alguém fala sobre transição de carreira, eu já, meu, deixa eu te contar. Eu era assim, eu era assado, mas enfim. Bora lá pro nosso vídeo. É o seguinte, eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com os meus 15 anos, mas a minha primeira experiência profissional no formato CLT, registrado em carteira e tal, foi aos meus 18 anos. Eu entrei numa empresa voltada para o ramo de certificação de produtos e serviços, né, uma área bem técnica e voltada para certificação junto ao Inmetro, regulamentações voltadas com a Anvisa e tal. E quando eu entrei nessa empresa, eu meio que tipo entrei de gaiato no navio. Essa é a verdade. Eu era muito nova, não sabia o que eu queria da vida, tipo, eu nem pensava, tipo, no meu futuro profissional, essa é a verdade. Quando a gente é novo, a gente não pensa muito nisso, mas eu até falo que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, cara, era pra eu ser uma máquina com os meus 32 anos, mas infelizmente, né, assim, é tudo com pertencimento de Deus, né? É na vontade dele e não na nossa. Mas enfim, eu entrei nessa área, entrei lá como auxiliar administrativo e fiquei lá durante 6 anos. Gente, 6 anos é uma vida, pode acontecer muita coisa. Eu vi tanta gente entrar e tanta gente sair e eu continuava lá. Só faltava o número de patrimônio tatuado em mim, né? Mas eu pertencia muito àquela empresa. Eu costumo falar que lá foi a minha escola profissional, né? Me fez muito do que eu sou hoje, muita responsabilidade que eu tenho, que eu criei pra mim. Eu trouxe de lá, eu construí lá dentro, né? E lá eu entrei então como auxiliar administrativo e fui me desenvolvendo ao longo desses 6 anos, né? Eu não tinha uma formação superior, só tinha um ensino médio. Então, quando eu entrei lá, eu fazia pouquíssimas coisas, mas conforme foi o passar desses 6 anos, eu fui ganhando conhecimentos, experiências, trocas de informações que me ajudaram muito. A empresa, ela dispunha de uma área de cursos internos, então eu fiz curso de auditor líder, fiz curso de interpretação de norma, de portaria, de regulamentações. Então eu entendia muito desse assunto, né? Mas era uma área que eu era muito infeliz. Na época em que eu estive lá, eu decidi fazer uma faculdade, né, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, porque eu comecei a ganhar uma certa responsabilidade, eu me cobrava um pouco de algumas coisas, né? E aí eu lembro que na época eu sentei com o meu gerente lá e aí eu falei que estava pensando em fazer uma faculdade, porque eu sempre tive isso comigo de querer tomar decisões com base no que as pessoas achavam, né? Então já anota aí, gente, porque o primeiro passo é a gente fazer o que a gente quer, o que a gente tem vontade, sem pensar na opinião do outro. Isso me segurou por muito tempo, me prendeu. Eu trabalho isso muito ainda, inclusive, porque é bem difícil para mim tomar algumas decisões sozinha, né? Então, às vezes eu sou muito insegura. Então, eu preciso falar com alguém e essa pessoa dá a opinião dela para mim. Mas, voltando, eu conversei com esse meu gerente e eu falei, cara, eu tô pensando em fazer uma faculdade de publicidade e propaganda agora que eu já tô ganhando legal, dá pra eu pagar minha faculdade sozinha, porque infelizmente a minha mãe não podia pagar pra mim, né? Então a gente sempre trabalhou, sempre arcamos com as nossas dívidas, nossas despesas, né? Então eu que teria que arcar com esse custo. E aí eu sentei com ele e falei, tô pensando em fazer minha faculdade e tal, não sei o que, de publicidade e propaganda, é uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive vontade. E aí, na época, ele falou assim, Debs, se eu fosse você, eu faria uma faculdade voltada para a área que você está hoje. Porque aí você vai melhorar aqui mais profissionalmente, vai aprender mais, vai ganhar mais, enfim. E aí eu falei, nossa, é verdade, faz sentido, eu vou fazer isso. Ou seja, eu fiz a vontade dele e não a minha. Ali, gente, foi onde começou tudo errado. Foi exatamente ali. Começou errado. Nada que comece errado vai terminar certo, gente. Não existe isso. Mas enfim, eu precisei passar por isso para aprender. E aí eu fui me matriculei no curso de gestão da qualidade. Fiz o curso, me formei, realmente melhorou. Eu mudei de área lá dentro, eu cresci profissionalmente, estava ganhando mais, mas eu não era feliz. Se tem uma coisa, gente, que nada paga é a nossa paz, né? Como eu entrei lá muito nova, eu aceitava qualquer coisa.
né? E não que a empresa era qualquer coisa, não é isso. Era um problema meu, interno meu, né? Só que chegou num nível que eu já não estava mais feliz, então podia ser o que fosse. Eu podia ganhar, se fosse aumento de salário, não ia resolver. Se eu mudasse de área, de produto, não ia resolver, porque eu não queria mais aquilo pra mim, a área em específico, né? E aí eu decidi que eu queria sair. E quando eu decidi sair, demorei pra tomar essa decisão, viu, gente? Demorei pra criar coragem, não foi tão simples quanto vocês pensam. Eu conversei com a minha mãe, eu conversei com o Vinícius, eu conversava com o pessoal da empresa e cada um falava uma coisa e aquilo ia criando muita indecisão na minha cabeça do sim ou não, abandonar aquilo e como é que ia ser depois, né? Mas chegava num nível assim no domingo que eu começava a chorar de verdade pra não querer ir na segunda-feira. Sabe a criança quando não quer ir pra escola? Era exatamente isso que acontecia comigo. E aí a minha mãe falava: pelo amor de Deus, Débora, você precisa sair dessa empresa que você vai acabar ficando doente. Não tem nada que pague a nossa paz. A gente precisa ser feliz profissionalmente. E ela começou a trabalhar muito isso comigo, né? Porque a minha mãe é minha mega parceira e apoia em tudo que eu faço. E aí eu falei: não, tá bom, eu vou pedir as contas, então vou abandonar. E aí eu lembro que eu fui, chamei a minha coordenadora, né, na época, contei pra ela. E aí, tipo, ela ficou meio chocada, assim, sabe? Tipo, não, como assim você quer sair? Você tá aqui 6 anos, como é que você quer sair? Né? Você não dá motivos pra gente entender, porque eu não demonstrava quando eu ia. Tipo assim, eu não queria ir. Mas quando eu ia, eu chegava lá e eu dava o meu melhor, né? Porque assim, eu sempre tive comigo que cliente, pessoas que estão à nossa volta, no nosso dia a dia, elas não têm nada a ver com os nossos problemas, né? Então eu chegava lá, dava o meu melhor, fazia o meu trabalho bem feito, então eles não entendiam porque eu tava querendo sair. Eles até pensavam que eu tinha alguma outra oportunidade, eu queria ir pra algum concorrente, enfim, não era. E na época, o meu gerente, ele falou: Débora, você vai sair na pior fase. Tá tendo uma crise econômica no Brasil. Tipo, você não vai arrumar emprego. Como é que você quer, tipo... E eu falei: não, eu não quero mais. Eu falei: tá tudo certo. Enfim, e aí eu saí da empresa e foi uma decisão muito frustrada pra mim. Por que que eu falo que foi frustrada? Porque eu não tinha um objetivo. Então eu não tinha assim, ó, bom, eu vou sair dessa empresa, vou estudar em tal área, ou eu vou sair dessa empresa e vou começar a procurar na área X, né? Ter um objetivo, tipo, bem claro, tipo, vou sair daqui e vou para tal lugar. É basicamente isso. E eu não tinha isso, eu simplesmente não quero saber e tô indo embora e saí da empresa. E foi muito ruim, porque realmente teve a crise econômica, tava bem difícil de arrumar emprego. E eu lembro que o Vinícius estava começando nessa área de educador físico. E ele tinha o espaço dele. E eu tava vivenciando muito aquilo, né? Então treinava todo dia, alimentação regradinha e tal. E eu falei: cara, eu vou fazer faculdade de nutrição. É isso que eu quero pra minha vida. Me achei, vou fazer nutrição. Peguei, minha mãe me apoiou, Vinícius me apoiou, todos me apoiaram. E aí eu peguei e me matriculei no curso de nutrição e, mano, que merda que foi, tipo... Falei: que é isso? Tipo, mano, eu ia pra faculdade, só tinha cálculo. Eu falava: meu Deus, isso aqui é nutrição? Contabilidade, tipo, eu pensei que a gente ia aprender a cortar maçã, contar o peso da maçã, montar dietinhas, comer brócolis, fazer receitas saudáveis, e não foi nada disso. E foi a minha frustração número 2. Meu, é sério, eu estudava o negócio, estudava. Chegava na hora da prova, eu falava: meu, não foi nada disso que eu estudei, o que tá acontecendo comigo? Não é possível. E aí eu comecei a ficar frustrada, tipo, meu Deus, eu não devia ter saído de lá. Eu devia ter ficado lá. Eu deveria ter ficado onde eu tava, como que tava maravilhoso, tava ganhando bem. Mesmo que eu era infeliz, mas as coisas aconteciam. E aí eu fiquei exatamente 3 anos desempregada. Eu não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Uma porque tava tendo a crise econômica. E outra porque eu não sabia pra onde eu queria ir. Tipo, não tinha um destino, né? E aí eu tentei vender roupa, tentei fazer algumas coisas e infelizmente não deram certo, né? Então é por isso que eu costumo falar que essa foi a minha primeira frustração, minha primeira decisão frustrada, porque eu decidi sair da empresa
Eu decidi abandonar aquela experiência que eu tinha de 6 anos, mas eu não tinha um objetivo claro. Então, talvez se eu tivesse esse objetivo claro, lá atrás as coisas já teriam começado a andar e hoje eu seria uma outra pessoa, como eu disse. Mas como isso não aconteceu, eu tive que segurar o refrão, segurar ali o BO, né? Comecei a ficar bem desesperada e preocupada por questões financeiras, mas que no final deu tudo certo e eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Um beijo!